certo? Em nome do presidente Eduardo Marques, nós estamos dando continuidade ao processo legislativo, sempre de aprimoramento, sempre mantendo uma melhor qualificação de todas as proposições legislativas. Desculpa que eu estou um pouquinho cansado, que eu vim correndo. Certo? Um dos nossos funcionários da casa, Roberto, ele vai fazer uma exposição. Existe um memorando que o presidente assinou, quando está os passos para o processo de admissibilidade das proposições legislativas. O rapaz está trazendo aí, a gente vai fazer a distribuição, e é importante que fique um memorando para cada gabinete, que é esse que é o acompanhamento do trabalho que será feito e apresentado por Robertson, certo? Uma coisa também, vocês, durante a explanação dele, se houver alguma dúvida, pode fazer essa pergunta, até mesmo para ter um pouco mais de interação, não esperar que termine a exposição para perguntas, tá certo? Fique à vontade para isso. Quando for fazer a pergunta, sempre fale ao microfone, porque a gente está gravando, e isso guarda para uma futura exposição, né? Tá bom? Tá, obrigado, vou passar aqui para ele, Jefferson, o Roberto. Alô. Bom dia a todos e todas, e renovando mais uma vez a todas as mulheres aí a saudação pelo seu dia especial, né? Essa apresentação, mini curso, é sobre a admissibilidade das proposições. Desde o início do ano, um processo formal que tem sido realizado aí nessa interação entre gabinetes, e como é uma tarefa que foi delegada pela presidência, a consultoria vem desempenhando esse papel. Vocês têm ido lá à consultoria legislativa, deixado em meio físico, né, a minuta da proposição, e feita a análise, nós devolvemos aos gabinetes com esse resultado, também em meio impresso, com a admissão ou a não admissão, né? Sendo admitido, ainda tem a revisão textual para correções gramaticais, porventura necessárias, e depois a devolução ao gabinete. Caso não seja admitido, devolve-se ao gabinete para correção ou pela inviabilidade do projeto, e se renova, caso sejam feitas correções quanto à admissibilidade, renova uma nova entrada na consultoria legislativa para fazer uma nova admissibilidade. O que é essa admissibilidade? É a verificação do cumprimento de exigências previstas no artigo, sobretudo no artigo 235 do Regimento Interno. Então, se essas exigências formais, que a gente vai ver mais detalhadamente, elas estiverem sendo cumpridas, a admissibilidade. O projeto, a proposição, de uma forma geral, requerimento, projeto, ele volta para o gabinete para aí sim dar entrada no departamento legislativo. A novidade agora, esse processo tem sido feito desde o início do ano, a novidade é que vocês atualmente têm entregado lá em meio físico, e o que acontece? Vocês entregam a minuta da proposição impressa em uma via, nós fazemos a análise, imprimimos uma ficha de admissibilidade com o resultado da análise, devolvemos para vocês, se não for admitida, se for admitida ainda tem a revisão textual. Então, aí são pelo menos 3 documentos, né? A minuta da proposição, a ficha de admissibilidade e a ficha da revisão textual. A novidade agora é que tudo isso vai passar para o meio eletrônico, né? Então, toda essa comunicação vai ser feita por e-mail. Isso daí vai trazer mais celeridade ao trabalho, né? Economia de tempo e também economia de material, porque aí seriam pelo menos umas 6 páginas por proposição, e no caso de requerimento, pelo menos 2 páginas, né? Então, vai ser uma economia, considerando-se aí 39 gabinetes, né? Vai ser uma economia considerável, né? E aqui a gente vai fazer
essa apresentação trazendo algumas definições, renovando, né, essas definições sobre admissibilidade e como se vai dar esse processo da admissão. Então, relembrando, também já foi objeto de outras apresentações, a proposição é toda a matéria sujeita à deliberação da Câmara. E ela pode consistir em proposta de emenda à lei orgânica, projetos de lei, projetos de decretos legislativos, projetos de resoluções, emendas e substitutivos e requerimentos. Então, são essas as proposições e todas elas estão sujeitas a esse processo de admissibilidade e de revisão textual. A admissibilidade sobretudo, como eu falei, o exame desses requisitos que estão dispostos lá no artigo 235 do Regimento Interno. E aí há uma combinação desses requisitos com o disposto no artigo 74, inciso 1, a linha B, que diz que ao presidente da Câmara cabe recusar o recebimento de proposições quando não revestidas formalmente das exigências regimentais, exigências do artigo 235, sobretudo. Isso, então, é a admissibilidade. Aqui teremos dois tipos de procedimento. Um com relação aos itens de 1 a 5, quer dizer, excluindo o requerimento. Tudo que não for requerimento vai seguir esse passo aqui. Proposta de emenda à lei orgânica, projetos de lei, de decreto legislativo, de resolução e emendas substitutivas. A admissibilidade vai se dar da seguinte forma. Se ela for, a minuta da proposição, for admitida, ou seja, cumprir esses requisitos do artigo 235, ela passa para um segundo momento, logo na sequência, que é da revisão textual, revisão de cunho gramatical, né? E se ela não for admitida, nos dois casos é preenchida essa ficha, né, de admissibilidade, informando, no caso da não admissão, o porquê não foi. A gente vai ver que tem um checklist para cada um desses requisitos, e a gente coloca atendido sim ou não, e no caso de não atendimento, coloca-se ali a observação, o comentário do porquê não atendeu a determinada exigência. Quando for admitida, após a revisão textual, devolve-se ao gabinete e, tendo correções de ordem ortográfica gramatical a ser realizada, o gabinete faz e, em seguida, já dá entrada no Departamento Legislativo. Se ela não for admitida, ela vai ser devolvida ao gabinete para sanar aquele não cumprimento, né, e retornar para um novo exame de admissibilidade. Então, não admitida, vai para o gabinete, faz as correções e dá uma nova entrada para se fazer um novo exame da admissibilidade. A novidade em relação ao processo atualmente desempenhado por todos nós é que deixa de ser físico, com vocês indo lá à consultoria entregar, e passa a ser sempre por e-mail. O e-mail ali vocês vão receber, já estão recebendo o memorando, a cópia do memorando. São dois e-mails, um para o exame da admissibilidade e o outro que a gente vai ver, já está aí, para a revisão textual. Então, o que a gente pede, tem mais à frente orientações gerais, eu adianto a vocês, é que, voltando aos seus gabinetes, já procurar ver um e-mail específico do gabinete, para sempre ter essa comunicação para esse e-mail específico, que é admissibilidade_cmr@recife.pe.leg.br. Então, vai se dar assim. Vocês encaminham a minuta da proposição por e-mail, nós recebemos, fazemos a análise, a ficha de admissibilidade e depois da revisão textual vão retornar para vocês respondendo a esse e-mail. Tudo por meio eletrônico. No procedimento anterior, então, tudo que não é requerimento é admissibilidade. E o requerimento, ele simplesmente se submete à revisão textual, que é de cunho gramatical
e o requerimento, né, em relação aos projetos em geral, né, o requerimento, a quantidade é muito maior, né? Então, para requerimento vai ser simplesmente a revisão textual com um e-mail específico também, que é a revisão textual, underline CMR, e o complemento aí da Recife, né? Pronto, esse é um modelo de checklist, vocês já receberam, né, em projetos que foi dada entrada lá na consultoria, e trazendo exatamente o tipo de proposição, o autor, a ementa, a data de entrada no setor, a data de saída, um número de ordem, a gente vai falar também sobre a importância dele, e aí já começa, né, admitida ou não admitida. E a sequência de perguntas, a proposição possui redação clara e concisa, sim ou não? Se possuir redação clara e concisa, beleza, sim. Se não possuir, vai se colocar ali que o texto está confuso, pode estar com alguma ambiguidade, e isso daí precisa ser sanado, né? E as demais perguntas a gente também vai comentar mais à frente. Esse é o modelo, então, do checklist que é preenchido e devolvido aos gabinetes junto com a minuta de proposição. Pronto, os requisitos das proposições basicamente são esses. E é isso que a gente está examinando nesse processo de admissibilidade. Então, o primeiro ponto, redação clara e concisa, é exatamente isso, verificar se o texto, numa primeira leitura, ele se encontra claro, de um entendimento tranquilo, que todo leitor que fizer ali aquela leitura vai entender sem maiores problemas. Se houver algum trecho confuso, a gente alerta para se fazer essa correção. Outro tópico importante é que a proposição tem que ter uma ementa, né, que é identificando aquela proposição. Outra coisa também a se observar é a estruturação do texto, como é que está sendo feita a divisão, né, em artigos e em seus desdobramentos, que sejam incisos, parágrafos, alíneas e para cima, né, subseção, seção, título, capítulo, parte. Isso daí deve ser observado, por exemplo, quando você faz uma enumeração, incisos 1 a 4, e você precisa ter uma lógica ali, você não pode misturar o que é de parágrafo único com o que é de inciso. Então, essa parte aí, quanto aos desdobramentos, a gente também dá uma olhada. Guardar direta e inequívoca relação com a proposição principal, em se tratando de substitutivo ou emenda. É uma análise mais formal, porque é claro que se for apresentada uma emenda ou um substitutivo a um projeto, ele tem que guardar relação com o projeto a que ele se propõe substituir ou emendar. Esse de conter a assinatura do autor é observado, inclusive na ficha de admissibilidade, é o último campo, está em separado, para quando for dar entrada no projeto lá no Departamento Legislativo, na Assessoria Especial Legislativa, observar se contém a assinatura do autor. É claro, né, toda a proposição ela deve estar com a assinatura, com a subscrição do autor ou dos autores nos casos específicos, né? Um campo muito importante é conter a justificativa da proposição. Então, a proposição ela vai ter o seu texto legal, as suas disposições lá em artigos e seus desdobramentos, e também ela deve conter a justificativa. Essa justificativa ela vai expor de forma circunstanciada os motivos de mérito que fundamentam a adoção da medida proposta. É algo sabido por todos aí, os textos. Sim. Assinatura do envio, né? Certo. Paulo lembrando aqui que é importante a assinatura do recibo do envio da proposição, quando do envio lá para o Departamento Legislativo. E aí vocês já muito bem fazem isso, né, que essa exposição circunstanciada dos motivos de mérito, o que levou a se fazer aquele projeto, aquela proposição, qual o impacto que vai ter, né? Muito importante também é a indicação da respectiva previsão orçamentária, quando for o caso. E aí é um ponto que realmente recai muito
observação sobre ele, porque quando implicar despesa pública, é importante que contenha a dotação orçamentária de onde vai sair o recurso para cobrir aquela despesa, né? Então, a indicação da respectiva previsão orçamentária nesse campo ali, na justificativa de onde vai sair o recurso para as despesas. Quando houver referência à lei, decreto, regulamento, ato ou contrato, qualquer normativo, se fizer alusão no texto, na justificativa fazer a transcrição desse normativo, e se for muito extenso, a saída que tem é colocar uma cópia. Isso daí, essa admissibilidade é um procedimento preliminar, né, à entrada no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, do SAPL, mas ela também já vai auxiliar o trabalho das comissões. Então, quando a proposição chegar às comissões, você já vai ter ali um texto mais bem organizado, um texto que não vai ter uma lei conflitando com ele, já em vigor, por exemplo, que é um dos requisitos que a gente observa, um texto que tem uma justificativa completa, e se tiver referência a normativos, também vai compor ali o anexo e vai facilitar o trabalho da comissão e de quem quiser analisar. No curso anterior ficou suspensa a necessidade ou não de uma justificativa nos requerimentos. Se seria uma parte ou não do requerimento a justificativa, a necessidade. Porque ficou de ser resolvido se era uma parte ou não. Como estamos falando de justificativa nas proposições. Certo, muito bem lembrado. Não é necessária justificativa nos requerimentos. Não. Ficou de ser... Não. Precisa, no regimento, eu tô... Eu acredito que foi falado que nos requerimentos eles não precisam de ter a ementa. O requerimento não precisa ter a ementa, mas a justificativa precisa. O requerimento precisa ter a justificativa. É o elemento essencial do requerimento, a justificativa. Exatamente. Eu acho que era um quesito que foi apontado, que ele não teria ementa, mas teria a justificativa. Talvez tenha sido isso. Esses requisitos das proposições que estão no artigo 235 também se aplicam a requerimentos. Deixa eu só confirmar aqui no próprio regimento como está em relação ao requerimento, né? Talvez seja essa observação. No parágrafo 5º do artigo 235, ele diz que para o requerimento não se aplica o disposto nos incisos 2, 3 e 4 do parágrafo 2º. Aí o 2 fala... O 2 fala da ementa do seu objetivo, que realmente o requerimento não precisa ter ementa. O 3 fala da divisão em artigos, e quando for o caso, em seus desdobramentos, que realmente o requerimento não precisa dessa divisão em artigos, né? E o 4, ele fala de guardar direta e inequívoca relação com a proposição principal, em se tratando de substitutivo ou ementa, que, na verdade, também não é o caso. Então, respondido, requerimento necessita de justificativa também, se inclui aí nas demais proposições, né? Então, quem não tem ainda essa praxe... É verdade. Porque, no caso, ele precisa ter, de acordo com a determinação do regimento, mas ele não vai passar pelo processo da admissibilidade, né? Porque o processo para o requerimento é um processo específico que é só da revisão textual. E aí é apontado ali, no momento da revisão textual, se tem ou não a justificativa. Mas o requerimento, como a gente viu, ele está naquela segunda parte. A primeira é da admissibilidade e a segunda é só de revisão textual. Seguindo aí nos requisitos das proposições,
também algo lógico, nenhuma proposição pode conter matéria diversa daquela objetivamente declarada na ementa ou dela decorrente. É algo lógico, né? Outra coisa importante, nenhum artigo pode conter duas ou mais matérias diversas. Cada artigo deve falar sobre um determinado ponto, né? Nenhuma proposição, isso daí já é uma alteração recente, nenhuma proposição poderá versar sobre idêntica matéria de lei em vigor. Então, se já tiver matéria em vigor sobre aquele assunto, não vai passar porque não pode ter duas matérias, duas leis em vigor sobre aquele determinado assunto, a não ser que ela venha para alterar a lei em vigor ou mesmo revogar devido à atualização, devido a outra se tornar inócua, né? Então, se tiver lei em vigor, não vai ser admitido. E esse exame que nós fazemos de consulta no próprio sistema de processo legislativo, SAPL, consulta... Só um momento. Quando você tem já um projeto circulando pela casa, mas ela ainda não virou lei, aí chega um outro depois com o mesmo... mesma coisa, mesmo assunto, será já rejeitado logo nesse processo de admissão ou vão correr os dois paralelos? Os dois correm paralelo, né? Não há... a vedação aqui é se houver lei em vigor. Se houver dois projetos sobre a mesma matéria, atualmente os dois vão correr em paralelo. A comissão pode, a pensar os projetos, ela pode rejeitar o segundo e admitir o primeiro, ou ela pode também fazer um substitutivo. Isso não é prerrogativo de uma comissão permanente. Aí não é outro departamento. Só para falar que no começo do checklist a gente observa, a gente pesquisa se existe uma proposição em tramitação na casa, mas a gente não vai deixar de admitir por causa disso, mas a gente faz essa pesquisa e alerta. Exatamente. Isso não é causa de inadmissão do projeto, da proposição, né? Mas aparece lá como observação e está aí um exemplo do que vai facilitar o trabalho da comissão, né? Quando chegar lá para o exame da comissão, já vai ver que tem um projeto similar em andamento. Títulos honoríficos deverão vir acompanhados de circunstanciada biografia. Aí também uma alteração recente feita, que inclui o histórico da pessoa que visa a homenagem. Como tem dois títulos aí, que é o cidadão do Recife, né? E a medalha de mérito José Mariano, o cidadão do Recife, pessoa física, né? E a do mérito José Mariano, pessoa física ou jurídica. No caso de pessoa física, se aplica a biografia, né? No caso de pessoa jurídica, histórico. Então, a atualização é para também poder conter aí o histórico, no caso da pessoa jurídica, quando for o caso. Então, deve vir nos títulos honoríficos acompanhado dessas informações. Ano passado, né, para quem já estava aqui e para os que estão chegando, já deve ser de conhecimento, a Lei Complementar número 95, que trata, nível federal, mas também tem uma aplicação importante aí no legislativo de forma geral, que é sobre elementos de técnica legislativa, que é exatamente a organização, a estruturação, aspectos que devem ser observados. Então, assim, é uma lei de leitura, né, de sempre estar retornando a essa lei, de leitura obrigatória, né, que também facilita aí quanto à admissibilidade. Com relação àquele campo justificativa, quando houver implicação de despesa, e aí relembrando que é interessante que haja a indicação da dotação orçamentária, quando houver despesa pública envolvida. Então, nas proposições com repercussão financeira, tem a indicação da rubrica orçamentária. E para fins do nosso trabalho
do dia a dia, conforme eu falei. Retornando ao gabinete, definam, por favor, um e-mail específico do gabinete, que vai, por meio do qual vai ser feito esse contato, essa comunicação dos trabalhos. Envia já para esse nosso endereço aqui, admissibilidade, para a gente fazer o cadastro, né, de cada gabinete com o seu e-mail específico. E outras orientações gerais. As proposições devem ser enviadas apenas pelo e-mail cadastrado. Então, vocês informam para nós esse e-mail, nós vamos cadastrar e vamos receber as proposições unicamente por esse e-mail. E aí a gente pede também para sempre informar no e-mail, quando encaminhar essa minuta de proposição, informar o nome do vereador, autor da proposição, para efeitos de um melhor controle, né, de todos os e-mails, de todas as mensagens que chegam. Também nesses primeiros momentos é importante, quando nós respondermos a vocês, vocês forem verificar lá diariamente o que chegou, verifiquem também na caixa lá de spam ou lixo eletrônico, porque às vezes a gente envia, né, e ela não chega lá na caixa de entrada, vai para lixo eletrônico ou spam. E aí também, para a organização dos processos de trabalho, tanto nosso como de vocês, e para facilitar a resposta, facilitar uma localização mais imediata, a gente pede o seguinte: no caso de requerimentos, enviar até 5 documentos por e-mail. Então, tiver vários requerimentos, separa, envia 5, até para não encher muito a caixa de entrada e poder fazer esse controle, né, do que chega, e também no momento que vocês receberem a resposta. Isso para requerimento. No caso de projetos, projeto de lei, de resolução, emenda substitutiva, emenda à lei orgânica, decreto legislativo, como a análise ela é mais detida, tem a admissibilidade, tem o preenchimento de toda a ficha, a gente solicita que envie uma proposição por e-mail. Porque, por exemplo, podem chegar um e-mail contendo 3 arquivos para análise de projeto. Aí analisa o primeiro e já pode devolver, mas tem outros 2. Então, é bom que analisou, devolveu, e no caso, então, dessas proposições que não sejam requerimentos, enviar um documento por e-mail. Que são esses casos aí de proposta de emenda à lei orgânica, projetos de lei, que é o que mais chega, projetos de decreto legislativo, de resoluções e emendas e substitutivos. Quando a proposição ela não é admitida, não cumpre as exigências lá do artigo 235, a gente devolve para vocês só com a ficha da admissibilidade, ela não vai para a revisão textual, volta só com a ficha de admissibilidade para vocês efetuarem as devidas correções. E aí a gente pede que aí tem logo no início esse número de ordem, que é um número de controle nosso. Então, para facilitar, ver que essa proposição, essa minuta de proposição, ela já deu entrada para a nossa análise e ela vai retornar, a gente pede a vocês que sempre façam referência, quando elas retornarem, né, não admitidas, quando vocês devolverem com as devidas correções, informar no e-mail esse número de ordem. Vai facilitar muito aí o nosso controle e localização. Registrando a presença do vereador Aderaldo Pinto. Outra informação importante, que é importante lembrar que o processo de admissibilidade ele é um processo preliminar. Então, a minuta analisada, quando nós devolvemos com a admissão, ela deve ser protocolada lá no Departamento Legislativo, conforme já vem sendo feito, né, na Assessoria Especial Legislativa. Outra coisa importante é que esse exame da admissibilidade ele é uma prerrogativa do presidente, tem sido delegado, nós, na consultoria legislativa, temos feito esse exame por delegação do presidente, e nós observamos, ao receber as proposições, a minuta das proposições, o cumprimento dessas exigências sobretudo, artigo 235. Então, é um exame à luz do cumprimento dessas exigências, que não
deve ser confundido com o trabalho de assessoramento técnico da consultoria legislativa, lembrando que continuamos lá abertos à disposição para eventuais esclarecimentos, aquilo que vocês necessitarem para ver se um projeto é viável, como é que está a estruturação dele, o que pode ser aperfeiçoado, estiver dentro das competências da consultoria, estamos ali à disposição de vocês. Mas lembrando que são dois aspectos distintos. Um é esse serviço da admissibilidade e o outro é o assessoramento técnico da consultoria aos vereadores e comissões, conforme solicitado. E, finalmente, com relação a prazos, os prazos que estão estabelecidos para resposta com o posicionamento, seja pela admissibilidade e também da revisão textual. Então, quando for admissibilidade e correção textual de projetos de lei, decreto legislativo, resolução e proposta de emenda à lei orgânica, vai ser de 4 a 8 dias, porque necessita de um exame mais aprofundado. Vocês viram ali aquele checklist, são vários itens para serem verificados, e essa pesquisa, e lembrando, são 39 gabinetes, sempre chegando vários projetos, a gente precisa de um tempo para fazer essa análise. Então, de 4 a 8 dias nesses casos. No caso de admissibilidade e correção textual de emendas e substitutivos, vai ser de 2 dias úteis. E no caso de requerimentos, de 2 a 3 dias úteis para correção textual. E requerimentos é um volume muito grande também, e aí necessita desse prazo. Lembrando que exceção a esses prazos estabelecidos pode ser feita em casos emergenciais devidamente comprovados. Se tem uma urgência realmente comprovada de que deva ser dada entrada naquele projeto, é claro que a gente vai ter que observar a urgência, a emergência conforme for, né? Finalmente, aí, lembrando o telefone da consultoria legislativa, ramal 1208, agradeço a participação de vocês. Alguma dúvida? Aproveitando essa última parte aí, existe um projeto de emenda à lei orgânica, pode sentar, um projeto de emenda à lei orgânica que está sendo revisado. O prazo de emendas começou no último dia 6, na segunda-feira, e acredito que até o dia 31, a gente tem que checar direitinho, mas nós informaremos através de memorando amanhã os projetos que serão lidos, os projetos que são lidos durante o período das reuniões plenárias, segunda, terças e quartas, nós informamos toda semana. E esse projeto de emenda à lei orgânica ele vai ficar fixo até o último dia de prazo. Eu estou informando isso porque há um costume de deixar as emendas para a última hora. E aí nós temos que respeitar esse memorando quando diz 2 dias úteis para posicionamento de admissibilidade e correção textual de emendas e substitutivos. Se ficar para o último dia, a gente não pode ter a responsabilidade dessa admissibilidade. Se por acaso houver alguma imperfeição da emenda, a gente não pode ser responsabilizado por isso. Então, é importante que o gabinete ele se antecipe dessas emendas para que a gente tenta colaborar. O pessoal da consultoria legislativa, da assessoria especial legislativa, possa colaborar com os gabinetes, até mesmo no posicionamento das próprias emendas. Tá? Alguma dúvida mais? Uma informação adicional importante que está nesse memorando é que essa instrumentalidade de utilização do e-mail, ela está obrigatória a partir do dia 13 de março, próxima segunda-feira. Não impede de que já, a partir de hoje, se vocês quiserem, aí cadastram o e-mail e já podem enviar as proposições por e-mail. Mas a gente está dando um limite aí até a próxima sexta-feira, e caso já haja minutas impressas, finalizando, se vocês quiserem, podem entregar e-mail físico lá na consultoria até sexta-feira, mas que a partir de segunda-feira todas essas comunicações sejam feitas por e-mail. Por isso é importante, lembrando que vocês já enviem um e-mail para o endereço que consta aí no memorando, para já deixar cadastrado o e-mail do gabinete. Tá bom? Alguma dúvida, gente?
Quando você tem, por exemplo, porque só pode entregar de 5 requerimentos, né? Se tiver 10, eu só posso mandar os outros 5 depois que chegar a resposta? Não, pode enviar os e-mails em sequência. 5, 5, 5. É um e-mail para cada 5 requerimentos. Mais alguma dúvida? Pessoal, é importante realmente reforçar. A gente teve um momento muito especial no final da legislatura passada, que foi a revisão do regimento interno, né? Não é algo que acontece a todo tempo, então foi feito todo um trabalho muito intenso, com reuniões aí adentrando à noite, inclusive, para a revisão do regimento interno. Da mesma forma, e também muito importante, até com uma abrangência maior, é esse projeto de revisão da lei orgânica. Então, com esse prazo de emendas aberto, é um prazo que não é um prazo regular, um prazo razoável, é importante que realmente, se houver interesse em se apresentar emendas ao projeto, que elas sejam apresentadas tempestivamente, considerando esse prazo para revisão. Então, que vocês tiverem para apresentar, que é bom que apresentem, não deixe, como o Paulo falou, não deixar para o último dia, porque aí vai inviabilizar essa análise e pode prejudicar no seio lá da comissão de revisão. A análise pode ser prejudicada quando apresentado tempestivamente, poderia ser sanado algum vício, alguma incorreção. Então, é importante reforçar isso, tá, gente, para observar esse prazo. Só isso, né, Paulo? Certo. Então, pessoal, muito obrigado. Foi uma apresentação breve para vocês saberem dessa nova sistemática. Muito obrigado pela presença. Sim, e vai estar disponível no site essa apresentação aí para vocês terem acesso. Obrigado.